Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo a todos inscritos deste canal, os novos que estão chegando agora em nosso canal. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu apoio de estar aí curtindo nossos vídeos, compartilhando os nossos vídeos. Isso nos ajuda muito a estar alcançando mais pessoas, mais vidas. Você está fazendo parte do crescimento desse canal, a qual o nosso objetivo aqui é trazer assuntos concernentes à palavra e assuntos voltados para aquilo que é de Deus. Meus amados irmãos, fique nesse vídeo até o fim, porque eu vou estar aqui trazendo uma palavra de Deus ao seu coração e também dentro desta palavra um pouquinho do meu testemunho, de algo que eu passei, que vai estimular a sua fé e você continuar fazendo a vontade de Deus. O que está lendo aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, este texto bíblico fala do chamado do profeta Jeremias. E esse texto, ele falou muito comigo, eu novo convertido, quando eu me converti, alguns anos atrás, que entreguei minha vida dentro do hospital. Quando eu saí do hospital, alguns irmãos conhecem o meu testemunho aqui no canal, se não conhece, e vou botar na descrição aí, você vai lá e assiste. Meus amados irmãos, quando eu saí do hospital, quando passou alguns dias, eu abri a Bíblia nesta palavra. E esta palavra ela falou muito forte ao meu coração, porque eu me senti uma pessoa incapaz. E eu vi que o profeta Jeremias, quando Deus o chamou, ele sentiu que não tinha capacidade, que não era capacitado para aquele ofício designado por Deus na vida dele. Muitas das vezes Deus vê em nós nenhum que nós mesmos estamos enxergando. Deus vê em você o que você não está enxergando. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, é porque Deus viu potencial em você. Hoje, nos nossos dias atuais, muitos estão se deixando se levar, até mesmo muitos se sentem inferior, pastores, pregadores, que às vezes chegam em certas denominações, aonde tem doutores, aonde tem mestres que falam bem, que tem uma boa hermenêutica, homilética, que é a arte de pregar, de interpretar a Escritura Sagrada, tem uma boa oratória. Eles se sentem inferior, mas não se sinta inferior. O Senhor, Ele me chamou, te chamou para poder fazer a diferença, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que não valoriza a sua liderança, porque muitas das vezes não fala bem como certos doutores, como certos mestres. Mas entenda uma coisa, o teu pastor, o teu líder, ele não pode falar tão bem como muitos doutores. Ele não pode ter uma oratória desenvolvida, aprofundada. Talvez não esteja nem estudado em faculdade teológica, mas é um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem que ora pela sua vida, é um homem que jejuma pela sua vida, é um homem quando você precisa, ele está lá te ajudando, orando por você. Então valorize aqueles que Deus colocou na sua vida. Pare de ficar olhando para A e para B. Tem pessoas que a gente admira tanto que nem conhece, só porque fala bem, porque prega bem, tem uma boa hermenêutica, uma boa exegese,
uma boa hermenêutica bíblica, e muitas das vezes a pessoa valoriza mais do que aquele que está perto. Não estou falando para poder desprezar de maneira alguma. Sim, eu admiro muitos homens de Deus que de fato têm vida com Deus, que não está só pautado na letra, mas também está cheio da unção, da graça de Deus. E isso é louvável a Deus, que crescemos na graça e no conhecimento. Jeremias, ele achou incapaz de exercer o chamado de Deus na vida dele, mas é Deus que está dizendo aqui: eu te escolhi no ventre da tua mãe, te santifiquei as nações, te dei para o profeta, te santifiquei e te dei para o profeta. Então entenda isso aqui, foi Deus que te chamou, Deus que te escolheu com um propósito. Não se sinta inferior, não. Cada um Deus vai usar do seu jeito, da sua maneira. Busque, se preocupe em meditar, em estudar a palavra, em se encher de Deus, que você vai ser uma bomba, uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu me lembro que quando Deus usou a irmã, eu ainda no mundo, cego, sem querer saber de nada com Deus, Deus usou a irmã na casa da minha mãe, na 19 Norte, e diz: eu te escolhi no ventre da tua mãe. Vou permitir o diabo tocar no teu corpo, mas não na tua alma, porque eu te escolhi para poder pregar a minha palavra. Você vai ser pregador do Evangelho. Eu nem acreditei, nem dei credibilidade, e hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, já preguei em vários estados do Brasil, em várias partes do Brasil, levando a palavra de Deus, lugares grandes, lugares pequenos. Nunca fiz acepção de lugar, seja um lugar pequeno para 2, 3, para 10, para 100 pessoas. Sempre estou ali levando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho cristocêntrico, a palavra genuína, a qual o Senhor nos confiou, a qual o Senhor nos chamou. Mas eu falar algo para os irmãos, eu sofri muito no começo do meu ministério, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus. Eu vou contar um breve testemunho que vai edificar a sua vida espiritual. Veja bem, quando eu comecei a pregar, eu falava muito errado, porque a minha língua, ela é pregada embaixo. E além de ser pregada embaixo, quando eu tinha por volta dos meus 4 anos por diante, eu estava na casa da minha mãe e eu subi em um cavalete para poder olhar umas vacas que estavam no pasto, e eu caí do cavalete, esse meu braço bateu aqui embaixo aqui, e eu cortei minha língua no meio, a língua ficou espendurada. Os médicos iam amputar a minha língua, mas a minha mãe sempre foi uma mulher que teve fé, mesmo sem ir na igreja, sempre ela teve fé. Nessa época que ela não é cristã, que hoje ela é cristã. Veja bem, a vizinha dos fundos da casa da minha mãe, por nome de Naí, ela é evangélica e tinha óleo ungido na casa dela. O que ela fez? Minha mãe foi até ela e perguntou para ela o que ela poderia fazer, o que tinha acontecido comigo, que os médicos iam amputar a minha língua. Então ela pegou e falou assim: Dete, eu tenho um óleo ungido da igreja, eu creio, passa na língua do seu filho, que vai amanhecer colado. Até hoje eu tenho a cicatriz no meio da minha língua, depois eu mostro o detalhe. Até hoje eu tenho a cicatriz, quem me conhece aqui sabe da cicatriz no meio da minha língua, de fora a fora. Veja bem, minha mãe pegou aquele óleo, passou na minha língua, e no outro dia a minha língua amanheceu colada. Daí por diante a minha dificuldade em falar é a maior ainda, mas Deus tinha um propósito na minha vida, mesmo com a língua pregada embaixo e mesmo com a língua colada com azeite. Deus sabia que eu ia anunciar o Evangelho de um jeito ou do outro. Se tivesse amputado minha língua na época,
Deus ia fazer eu falar, por causa do propósito que Deus tem na minha vida de pregar o Evangelho. Por isso, irmão, que eu sou convicto com tudo aquilo que Deus arde e queima no meu coração, para poder estar pregando a palavra do Senhor. Quando Deus tem um projeto na nossa vida, o diabo ele vai tentar para esse projeto, desde o dia que a gente nasce, o diabo ele vai lutar para tentar para esse projeto de Deus na terra. Quem não se lembra de Moisés, que é um projeto de Deus, e o diabo quis parar ainda sendo criança, do mesmo jeito somos nós. Deus tem um projeto nas nossas vidas, e o diabo vai fazer de tudo para poder parar esse projeto, mas o que vai prevalecer é o projeto de Deus sobre as nossas vidas, e não os projetos do diabo. Pois bem, cresci com a língua pregada embaixo, colada. Já foi um milagre que Deus fez, colou minha língua. Foi algo dos céus, não foi simplesmente aquele azeite, aquele óleo ungido. Não foi simplesmente o óleo, mas foi as mãos de Deus que colocou na minha língua, e as mãos de Deus colou minha língua e efetuou um milagre na minha vida. Escute bem isso aqui. Quando eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a dar saudação, a contar meu testemunho. Eu falava muito errado. Eu falava levanta, alavanta, tudo errado. Até hoje eu pronuncio muitas palavras que enquanto eu não estou ministrando, quando eu estou ministrando parece que é uma coisa, mas quando eu estou fora do púlpito, fora da pregação, eu ainda tropeço em muitas palavras, mas eu louvo a Deus pela voz que Deus me deu, eu louvo a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Hoje eu vejo por tantas coisas ruins que eu passei na minha vida, tantas lutas que às vezes passamos que não entendemos, mas tudo isso que a gente passou e às vezes vai passar, gera testemunhos para poder contar, para poder edificar outras pessoas. Quando comecei a ministrar, a pessoa sorria de mim. Eu olhava para aquele jovem sentado, sorrindo de mim. Aquilo me entristecia muito, mas mesmo assim eu acreditando no que Deus falou, que eu ia ser um pregador do Evangelho do Senhor Jesus. Embora a pessoa sorria de mim, às vezes no meio do culto ali, cochichava no ouvido e olhava para mim e sorria. Aquilo me entristecia muito, mas eu continuei acreditando no chamado de Deus na minha vida. Quando foi um dia eu estava na igreja, lá no fundo, vi um ministrante de fora, e lá apontou o dedo para mim e falou assim: ei jovem, Deus vai tocar na sua língua, e quando você estiver em cima do altar ministrando, você vai falar palavras que vai ser o Espírito de Deus que vai tocar na sua língua, e você vai falar, e Deus vai te usar nesta terra de forma surpreendente. Hoje, irmãos, eu já vivi muitas coisas, muito testemunho, já vi paralítico levantar, já vi Deus fazer grandes sinais, grandes prodígios, porque o Senhor não mudou e continua fazendo. Já vi multidões de almas aceitando Jesus, e ainda vejo constantemente almas aceitando Jesus. Então, tudo que Ele falou a respeito da minha vida, eu vivi e eu estou vivendo. E se porventura alguém falar, tropeça em palavra, falou isso e aquilo errado, é porque não sabe da onde que Deus me tirou, é porque não sabe da minha história, não conhece a minha vida. Tem gente que fala daquilo que não sabe. É por isso que eu não toco na vida de ninguém se eu não conhecer, se eu não saber. Eu não vou comentar a história de alguém se eu não saber de nada. Eu tenho que falar aquilo que eu sei, eu tenho que testemunhar aquilo que eu sei. Eu tenho que testificar aquilo que eu sei que é de Deus, que é de fato Deus. Tem muitos testemunhos que eu passei na minha vida até chegar aqui,
que eu tenho certeza que Deus me deu forças para poder atravessar todos eles, para poder servir de experiência e para poder estar testemunhando. Você imaginou se eu tivesse parado, se eu tivesse dado ouvido às críticas, em falar que eu não sabia pregar, que eu não falava direito, mas eu tampei os meus ouvidos para as críticas e abri os meus ouvidos para poder ouvir a voz de Deus e permanecer fazendo a vontade de Deus. Eu sempre ministrei desse jeito, palavra genuína, palavra que vem diretamente do Espírito de Deus. Alguém falou em certa vez bem assim para mim: vamos ver até onde você vai desse jeito. Estou já esses anos todos pregando a palavra. Alguém disse assim: é porque nunca fez uma teologia. Eu fui lá e fiz teologia. Não mudou meu consentimento, minha maneira de pensar. Pelo contrário, eu soube dividir tudo. E cheguei em um pleno consentimento que o Evangelho de Cristo é simples, é puro e é genuíno. Quem quer enfeitar, quem quer maquiar esse Evangelho para poder viver não segundo as Escrituras, mas segundo os seus próprios consentimentos, então vai querer maquiar o Evangelho de Cristo. Mas quem quer viver de fato a palavra do Senhor, ele vai estar pautado a sua vida dentro desta palavra. Então fique com esta palavra. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, e quem vai te capacitar vai ser Deus. Pastor, não fiz teologia, não estudei em faculdade teológica, não sei falar direito. Deus vai te usar na simplicidade, mas faça a vontade de Deus. Não dê ouvido aos críticos, não dê ouvido quem não tem experiência com Deus. Não dê ouvidos letrados, que em certos lugares só pode pregar se estudou, se fez faculdade teológica. Não dê ouvido à voz de Deus que te chamou e vai te capacitar. Na época de Jeremias, tinha homens mais capacitados do que ele, que falava mais bem do que ele, mas não tinha a vida no altar, não se entregou a Deus como Jeremias se entregou. O que Deus está à procura não é de pessoas cheias de conhecimentos teológicos, e eu não estou aqui desprezando, não. Deus não está à procura de pessoas estudadas, não. Deus está à procura de pessoas que estejam disponíveis a fazer a vontade de Deus, que estejam disponíveis a entregar de corpo e alma, em espírito e em verdade. Tem muita gente letrado, tem muita gente estudado, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Tem muito teólogo que não tem coragem de ir na esquina falar de Jesus para o traficante, mas você tem coragem. O Senhor conta com pessoas que têm coragem. Pedro não tinha escolaridade, mas era homem que tinha coragem, homem cheio de ousadia, homem cheio do Espírito Santo, e homem que quando abria a boca, a alma se rendia aos pés do Senhor. Sabe o que Deus está à procura? É de pessoas que se entregam de verdade na obra dele, em viver o centro da vontade de Deus na vida dele, em fazer o ide do Senhor, debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de vigilância, debaixo de obediência. Tem muitos letrados por aí que, se um demônio manifestar, ele não tem autoridade de repreender o demônio. Demônios fracos, repreende no nome de Jesus. Agora eu quero ver repreender uma casca de demônio. Se manifestar uma casca de demônio, o demônio aponta o dedo pro letrado, pro teólogo, e vai dizer: você tem letra, mas não tem unção. Você tem letra, mas não tem obediência. Você tem letra, mas não tem renúncia. Você tem letra, mas não tem poder de Deus na sua vida. Você tem letra, mas não tem autoridade para poder me repreender
repreender. Então entenda isso, crescei na graça e no conhecimento. Não despreza o conhecimento, mas também não despreza a graça, que é o poder de Deus sobre as nossas vidas, que só vem através de uma vida de oração, de jejum, de vigilância, de obediência a Deus. Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra, compartilhe esta mensagem, para que venha alcançar mais pessoas em nome de Jesus.